interpretar esse texto. Quem são os saduceus? Os saduceus eram homens de um partido judaico, uma classe judaica. Esses homens eram muito ricos, eram a nata do judaísmo, os saduceus. Eram ricos, um pequeno grupo, mas que tinham grande influência nos dias de Jesus. Os saduceus controlavam o templo, os saduceus controlavam o sinédrio, as duas mais importantes instituições do judaísmo. Esses homens ricos, abastados, tinham o controle da religião e tinham o controle da política dos judeus. Homens poderosos. Apesar do seu poder e influência, esses homens não se aproximaram de Jesus com uma dúvida. Ô Senhor, nos explica sobre essa questão de quem que ela será esposa na ressurreição. A pergunta deles é zombar. A decisão deles não é esclarecer um assunto. Eles vão zombar de Jesus. Ressurreição. Que história é essa de ressurreição? Você tem falado de ressurreição, a torta é direito aí. Quer ver? Nós vamos fazer uma pergunta. Olha que pergunta, desculpem o termo, chula, tola, que esses homens inventam para debochar de Jesus. Porque Jesus pregava a ressurreição. Jesus ensinava sobre a ressurreição. Jesus disse que ele haveria de ressuscitar. Jesus estava trazendo esperança aos homens e mulheres oprimidos por esses judeus, pelo Império Romano. E esses homens cheios de poder, riqueza, materialistas, não acreditavam nas palavras de Jesus. E por isso tentaram zombar dele. Esses homens criam no poder do seu dinheiro. Esses homens criam no poder das suas riquezas. Esses homens criam no poder do seu intelecto. Esses homens criam no poder da política. Diferente do que nós temos visto hoje. Inclusive nos púlpitos. O que nós temos mais nos púlpitos hoje é autoajuda e não ajuda do alto. O que nós mais temos no púlpito é um discurso de uma graça barata. Quando a Bíblia nos ensina que a graça que nos foi derramada, que é o favor imerecido, custou o sangue do Cristo. E que nós precisamos viver de maneira digna de tal sacrifício, Paulo nos ensina em Tessalonicenses. Hoje nós temos visto pessoas se prendendo aos seus poderes, às suas riquezas. Você sabe quantas pessoas no mundo hoje estão guardadas, protegidas em bunkers? Bunkers são construções que resistem até explosões atômicas, porque estão com medo do vírus. Estão se protegendo nas suas riquezas. Enquanto tem um monte de gente morrendo. Talvez se eu tivesse condições faria a mesma coisa. Talvez você faria a mesma coisa. Ou talvez por sermos cristãos, nós entenderíamos que Deus é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. O socorro bem presente na tribulação. A fortaleza no dia da angústia. E ao invés de construirmos bunkers, estaríamos construindo hospitais para cuidar de pessoas. Eu quero crer que ainda existe um povo que pensa na justiça do reino e não na sua justiça própria. Que pensa no pobre, na viúva, no órfão. Que pensa no aflito. Eu quero crer que existem pessoas de fato assim nessa terra. E eu sei que elas existem. Porque Deus sempre tem os seus remanescentes fiéis. Que você e eu sejamos um deles. Em nome de Jesus. Então esse é o tipo de gente que está questionando Jesus. Mas o que é assustador não é simplesmente o discurso hipócrita deles, mas a resposta de Jesus. Vocês erram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que Jesus está dizendo? Vocês estão pensando nesse negócio de casamento porque vocês não conhecem o Deus que ressuscita. E quando Deus ressuscita alguém, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que assim como eu e você ressuscitarão no último dia. Amém. Seus espíritos serão reunidos com seus corpos
e nós assim viveremos também para sempre com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Já preguei sobre isso na série sobre a segunda vinda de Cristo. E se você quiser ouvir mais sobre isso, assista por gentileza no nosso canal do YouTube. Eu não tenho tempo e nem é o propósito para o dia de hoje. Nossa esperança está na ressurreição. Agora nós cremos na ressurreição por quê? Porque Jesus ressuscitou. A pergunta que se segue a isso é: você estava lá para conferir? Eu não estava. Nenhum de nós estávamos. Então por que nós cremos que Jesus ressuscitou? Porque a palavra de Deus nos ensina que Ele ressuscitou. Amém? Então, o erro desses homens era não conhecer as Escrituras. E o primeiro tópico do sermão fala sobre isso. Abandone o erro dos saduceus, irmão. Conheça a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. Conheça o que Deus tem para nós. C.S. Lewis, o famoso escritor, disse: o cristianismo, se for falso, não tem valor nenhum. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A coisa que é impossível ao cristianismo é ser mais ou menos importante. Amém? O cristianismo vai ser relevante para você e para mim quando nós voltarmos os olhos para a Bíblia. Quando nós voltarmos os olhos para a palavra. Vocês erram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Volta um pouco. Deus precisa ser adorado na terra como Ele é adorado no céu. Quem disse isso? Jesus disse isso. Seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. Se nos céus Ele é adorado, Ele precisa ser adorado na terra. Ele precisa ser colocado no centro, porque nos céus Ele está no centro. Ele precisa que nós estejamos buscando por quem Ele é. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Na terra como no céu. Para você viver essa verdade, eu acabei de dizer que você precisa ter o quê? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque os que de Deus se aproximam precisam crer que Ele existe. Você crê que Deus existe? Diga amém. E se Ele existe, você crê que Ele quer te abençoar? Diga amém. Agora, como nós entendemos que Ele quer nos abençoar? Conhecendo a Escritura. Por que você precisa conhecer a palavra de Deus? Primeiro, porque a palavra de Deus é o alimento para as nossas vidas. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Por que nós precisamos conhecer a palavra de Deus? Porque ao abandonarmos o erro dos saduceus, que não conheciam as Escrituras, nós estamos aprendendo que a palavra de Deus é alimento para a nossa vida. Amado irmão, você precisa de alimento. Por isso que Jesus disse, nem só de pão. Mas muitos de nós correm atrás do alimento físico e esquecem de buscar a palavra de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus para a sua vida é a promessa de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. Jeremias 29, verso 11 em diante vai nos dizer o Senhor: eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazer-lhes prosperar e não lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro, e vocês clamarão a mim, diz o Senhor, e eu responderei, diz o Senhor. Nem só de pão, mas você precisa de palavra como essa. No meio dessa pandemia, qual é o tempo que nós temos gasto com a Bíblia? Qual é o tempo que nós temos gasto com a Escritura? Qual é o tempo que nós temos gasto para nos alimentar da palavra de Deus? Abandonar o erro dos saduceus é exatamente fazer o contrário do que eles fizeram. Eles criam no poder das suas riquezas, eles criam no seu materialismo, eles criam no que podiam tocar. E a Bíblia diz que para nós o contrário é verdade.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e fé é a certeza das coisas que não se veem. Nós não precisamos tocar, nós precisamos crer. Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Amém. Deus responde fé. Então a palavra é alimento. Segunda coisa que a palavra é vida em meio à aflição. Salmo 119, 107. Estou aflitíssimo, diz o salmista. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Amém. A palavra é vida no meio da aflição. Vivificar é trazer vida. Amém. Trazer vida. Filipenses 4, versos 6 em diante. E não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus traz vida no meio da aflição. Não tem mal nenhum, amados, nós estarmos aflitos com as notícias. Nós temos medo de tudo o que está acontecendo. Não é pecado. Agora, o que nós temos que fazer quando o medo nos aflige? O que nós temos que fazer quando a aflição vem, quando a ansiedade vem? Coloque em Deus a tua confiança, porque a palavra dele traz vida para o meio da aflição. Você recebe isso no teu coração? A palavra traz vida para a aflição. Abandone o erro dos saduceus. Creia na palavra, leia a Bíblia, para esses dias encontrar vida para o teu corpo mortal. Terceira coisa que a palavra faz para nós: a palavra nos traz fé. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir as notícias, a fé não vem pelo ouvir os amigos, a fé não vem por ouvir o pastor, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém. Você precisa de fé para viver nesses dias? Sim ou não? Você precisa de fé aí na sua casa? Então ouça a palavra, como você está ouvindo aqui. Tem muita gente pregando. Tenta ouvir Bíblia sendo pregada. Não tenta ouvir autoajuda. Deixa isso com os profissionais da inteligência emocional, da saúde emocional. Deixa as orientações para quem tem a capacidade para orientar. Porque a coisa que você mais precisa e que eu mais preciso é ouvir a palavra de Deus. Deixa eu fazer algumas recomendações para você. Entra lá no YouTube e procura o reverendo Hernandes Dias Lopes. Entra lá no YouTube, procura o pastor Luciano Subirá. Entra lá no YouTube, procura homens que preguem a palavra. Procura Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Você está entendendo isso? Diga amém. A fé não vem por ouvir filosofia, a fé não vem por ouvir sociologia, a fé não vem por ouvir antropologia, política. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quarta coisa: a palavra ilumina os nossos caminhos. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. O mundo está em trevas, a palavra é luz. A palavra é luz. Está difícil, irmão? Guarda a palavra no coração e ore a palavra de Deus. Eu tenho ensinado isso nos meus aconselhamentos, eu tenho ministrado as pessoas dessa forma. E olha, eu vou dizer uma coisa: pela misericórdia de Deus, eu pude me especializar muito nos últimos anos em gestão da emoção. E isso é muito bom. Aprender como funcionam os pensamentos,
aprender como nós reagimos às coisas. Uso muito disso nos meus aconselhamentos, uso muito disso para mim entender e entender as pessoas que eu amo, as ovelhas que Deus me deu para pastorear. Mas eu posso te dizer uma coisa: nada substitui a palavra de Deus. Tudo o resto que Deus criou e a capacidade que Deus deu ao homem de pensar, de interagir com o meio no qual ele vive, são ferramentas que nos ajudam, mas sem a palavra você não vai encontrar luz no meio dessas trevas. Só a palavra de Deus é luz para você.